Aula de língua portuguesa, professora Karine. A aula número 1 de hoje é de correção das atividades de gramática sobre numerais. Livro de língua portuguesa, página 168 e 169. Na página 168 diz assim, acompanhe aí. Numerais. Relembre alguns trechos da reportagem. Vai ser difícil comer em 2050. Seremos 9 bilhões de pessoas. Plantar no espaço urbano significa eliminar a embalagem e o transporte, duas coisas que causam enorme impacto ambiental. Eu tenho 4 vezes mais trabalho do que vocês. Esse aqui é um trecho do texto e com base nele, então, vamos responder a questão A. Observando as informações em destaque dos trechos, é correto afirmar que elas não fariam falta caso não aparecessem, dão precisão, exatidão às informações, despistam o leitor, revelam dados de maneira vaga. As palavras em destaque são 2050, 9 bilhões, 2 e 4. Essas palavras, então, dão precisão e exatidão às informações. Então, vocês vão marcar o segundo quadrinho na questão A. Na questão B, escreva por extenso os dados numéricos destacados que estão escritos em algarismos. Então, em algarismos, nós temos ali, letra B, as seguintes palavras nós vamos escrever. 2050 e 9 bilhões. 2050 e 9 bilhões. Então, esses dois números, né, são algarismos. Vamos lá. Está escrito em algarismos, que está escrito com a forma numérica, né? Então, por extenso, fica 2050, conforme vocês veem aí no vídeo, e 9 bilhões. Vamos agora à definição da palavra numeral, né? Vamos ler aí conosco. O numeral é a classe de palavras que devemos usar para indicar quantidades de elementos, que podem ser inteiros, múltiplos, frações ou a posição que ocupam. Os numerais que indicam quantidades simples são os cardinais, como 1, 3, 1000. E os que indicam a multiplicação são os multiplicativos, dobro, triplo. Os que indicam a divisão de uma quantidade são os fracionários, terço, quinto. Os que servem para ordenar elementos dentro de uma série mostrando a posição ocupada são os ordinais, como terceiro, milésimo. Bom, vamos então agora à atividade da página 169. O exercício número 2 faz a seguinte observação. Leia agora esta frase e observe os numerais em destaque. A frase é assim. O primeiro passo foi plantar a horta na Vila Madalena. O segundo foi providenciar a plantação na Avenida Paulista. Então, nós temos uma frase aí onde está em destaque duas palavras. Primeiro e segundo. A questão A diz o seguinte. Qual é a função desses numerais na frase? A resposta, então, da letra A é: a função deles é ordenar as ações apresentadas. Letra B. Os numerais em destaque são cardinais, multiplicativos, fracionários ou ordinais? Resposta certa, ordinais, a última alternativa. Número 3. Vamos à seguinte página. Número 3. Leia a frase a seguir e assinale com um X as alternativas corretas. Então, tem a frase ali que diz assim: eu tenho 4 vezes mais trabalho do que vocês.
A expressão em destaque indica uma multiplicação? A expressão em destaque poderia ser substituída por um numeral ordinal? A expressão em destaque poderia ser substituída por o quádruplo de? A expressão em destaque indica a divisão de uma quantidade? Não. As alternativas corretas são: a expressão em destaque indica uma multiplicação e a penúltima que diz a expressão em destaque poderia ser substituída por um numeral ordinal. O quádruplo de. Vamos à questão número 4. Tem um texto ali que diz: releia. A ideia de construir as fazendas verticais é antiga, mas o plano saiu do papel. Uma fazenda vertical e comercial abriu as portas em Singapura no final deste ano, com capacidade para produzir 0,5 tonelada de vegetais diariamente. Letra A. A palavra tonelada não é um numeral, mas uma unidade de medida que equivale a certa quantidade de quilos. Você sabe quantos quilos equivale a uma tonelada? Pesquise e responda. Nós já vimos em matemática e nós já vimos também em língua portuguesa quando nós estudamos símbolos, não é isso? Então, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Resposta da letra A, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Letra B. Já a palavra meia, no contexto da frase que você leu, é um numeral. Considerado sua resposta à atividade anterior, quanto é 0,5 tonelada? Meia significa a metade, então 0,5 tonelada é a metade de 1.000, ou seja, 500 quilos. Vamos agora para a aula de ortografia, segunda aula, ortografia. Primeira parte, vocês fazem aí a correção. Segunda parte é uma explicação de ortografia, na qual vocês farão uma atividade. Justamente a nossa explicação agora é sobre o emprego das expressões meio e meia. Então, nós vamos agora para o livro de língua portuguesa, páginas 170 e 171. Vocês farão aí uma atividade onde vocês vão aplicar o uso das palavras meio e meia. Mas para que vocês consigam entender quando é que eu devo usar a expressão meio e quando é que eu devo usar a expressão meia, eu preciso compreender e diferenciar o significado. A palavra pode ter um sentido de quantidade, que nós acabamos de ver no exercício anterior, e ela pode estar escrita no sentido de um pouco. Quando ela estiver escrita no sentido de quantidade, ela na frase ela vai variar quanto ao masculino e ao feminino e ao singular e ao plural. Então eu vou poder escrever tanto meio como meia, ou meios e meias. Essa variação vai ocorrer quando a palavra significar quantidade. Mas, quando a palavra meio significa um pouco, então ela não varia para masculino, nem feminino, nem singular, nem plural. Meio, quando significa um pouco, continua sendo meio sempre, ok? Então, aqui, quando indica quantidade, a palavra meio varia em gênero. Exemplos: ele comeu meio biscoito, pois queria experimentar. Já quando a palavra meio significa um pouco ou mais ou menos, ela é invariável. Exemplo: estou meio cansada hoje. Vê que a palavra cansada aqui está no feminino, mas a palavra meio não se adaptou. Estou meio cansada. Por quê? Porque aqui significa estou mais ou menos cansado, estou um pouco cansada. Ele chegou meio atrasado. Ele chegou meio atrasado, um pouco atrasado. Então, também aqui não houve variação, tá? Vamos lá. Outros exemplos. Vamos ver aqui esse exemplo. Nesse primeiro diálogo diz assim: que coisa, por meio ponto, vou ter que fazer outra prova. Por meio ponto, vou ter que fazer outra prova.
A palavra meio aqui, então, está indicando o quê? Quantidade. Nesse outro exemplo, que pena, Sérgio. Desta vez me saí bem, tirei 8,5. Tirei 8,5. Duas vezes aqui está significando o quê? Quantidade. Mas vamos ver uma outra questão onde a palavra quantidade está variada para o feminino. Aqui. Eu sei como é. Da última vez fiquei tão ansiosa que comi 1,5 barra de chocolate. 1,5 barra de chocolate. Então, aqui e aqui, nesses dois exemplos, as palavras significavam o quê? Quantidade. E elas variaram. Aqui está no masculino e aqui está no feminino. Agora, nesse outro exemplo, estudei tanto para a prova que já estou até meio tonto. Estudou tanto para a prova que está até meio tonto. Aqui significa o quê? Um pouco tonto. Então, aqui não existe variação. Muito bem? Então, agora vocês farão os exercícios da página 170 e 171 de ortografia. O emprego, então, das palavras meio e meia. Façam aí a atividade. Um bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, a gente tira na hora da correção ou, se precisar, manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Fiquem com Deus.